Nós estamos na véspera de um grande feriado, que é 7 de setembro. Na verdade, o Brasil deveria estar às vésperas de uma enorme festa, porque nós estamos comemorando amanhã o bicentenário da independência do Brasil, os 200 anos da nossa independência. Ainda que podemos questionar como os fatos que levaram à independência ocorreram e que não necessariamente são aqueles que são contados para nós, mas sem sombra de dúvida é uma data muito importante. Eu vou fazer um breve resumo de como se deu o processo de independência. O Brasil, todo mundo sabe, foi colônia de Portugal por muito tempo. No começo do século XIX, por volta de 1807, 1808, Napoleão Bonaparte invadia a Europa, se expandia, tentava expandir os seus domínios por todo o continente europeu e decretava o bloqueio continental para impedir as nações europeias de comercializar com a Inglaterra, então a grande rival da França. Em 1808, Portugal, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, é aconselhado a deixar Portugal antes da invasão de Napoleão. E em 1808, em 17 embarcações, a corte portuguesa, acompanhada por cerca de 10 a 15 mil pessoas, vem para o Brasil, escoltado por 4 navios ingleses. Na verdade, o rei de Portugal só fez isso com a guarita da Inglaterra. Portugal não tinha condição de se proteger, na verdade, de Napoleão. Em 1808, a corte portuguesa se instala no Brasil, quer dizer, o Brasil passa a ser a sede do governo português. Em 1809, 1810 aproximadamente, a França é expulsa de Portugal. Começa ali um movimento, então, em Portugal, para o retorno da família real para Portugal. Só uma coisa que é muito importante, sem a qual a gente não consegue entender o processo de independência: a Inglaterra, ela vai escoltar a família real para o Brasil, vai apoiar, vai proteger, na verdade, a família real para chegar ao Brasil, e depois disso também com interesses comerciais. Não havia aí nenhuma intenção nobre por parte da Inglaterra. Tanto que logo a seguir da implantação da corte portuguesa no Brasil, em 28 de 1 de 1808, é assinado a lei da abertura dos portos às nações amigas. Na verdade, as nações amigas se referia basicamente à Inglaterra, ou seja, até então funcionava o pacto colonial. Só Portugal podia comercializar com o Brasil. Então, tudo que a Inglaterra comprava vindo do Brasil, ela tinha que comprar por intermediário em Portugal, porque aqui no Brasil só embarcava o comércio com a própria corte, com Portugal. Isso, então, gera um movimento econômico maior no Brasil. Apesar das pressões lá na Inglaterra, a corte portuguesa continua aqui no Brasil. Em 1815, com a derrota de Napoleão e a morte de Dona Maria I, então a rainha portuguesa, D. João declara o Brasil, ou eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, isso em 1815. Entre 1817 e 1820, ocorre aquilo que se chamou de Revolução Liberal em Portugal. Os liberais influenciados pelo iluminismo, que na época teve uma influência muito grande em todos esses processos. Em Portugal havia uma pressão imensa para que a corte portuguesa voltasse, para que D. João voltasse para Portugal. Pressionado e com a possibilidade, inclusive, de perder o reinado em Portugal, em 1821, D. João VI retorna para Portugal. E aqui no Brasil, então, fica D. Pedro I como o imperador.
né, reinando aqui no Brasil. Lembrando que isso foi em 1821. 1822 ocorre a independência no dia 7 de setembro. Mas aí é importante notar, né, porque o que levou Dom Pedro I, que era herdeiro do trono português, a romper com Portugal? Havia uma pressão muito grande, tanto dos portugueses quanto da elite brasileira, para que Dom Pedro tomasse uma posição. Olha, ou você é o herdeiro da corte portuguesa, ou você é o nosso imperador. E pressionado então pelos dois lados, Dom Pedro I declara a independência do Brasil com um brado retumbante às margens do Ipiranga, e a gente canta isso no hino nacional sempre, né? Mas olha só, doutor Hércules, é óbvio que por trás de tudo isso estava a Inglaterra. Porque a Inglaterra não tinha o menor interesse que Portugal voltasse a dominar fortemente o Brasil. E havia uma pressão para fechar os portos, né, para as outras nações. Então, a essa altura do campeonato, a Inglaterra precisando muito do algodão, sobretudo. Claro que ela tinha vários interesses econômicos no Brasil, mas ela precisava muito do algodão brasileiro em função, né, do auge da manufatura têxtil lá na Inglaterra. E aí, a Inglaterra, na verdade, ela fomenta essa independência no Brasil, porque sem a guarita da Inglaterra, Dom Pedro não teria forças, porque se acaso o Brasil se declarasse independente e Portugal reagisse militarmente, o Brasil não tinha como enfrentar uma ação militar de Portugal. Então, a Inglaterra, que tinha um domínio também sobre a coroa portuguesa em Portugal, pressiona Portugal dizendo assim: olha, eles vão se declarar independentes, vocês, olha, quieta aí e tal, fica tudo numa boa e tal, não quero saber de confusão. E Portugal, a Inglaterra paga 2 milhões de libras em forma de indenização pela independência à Inglaterra. Esse dinheiro, na verdade, é um empréstimo que o Brasil faz, ou seja, nós nascemos já devendo, né? Porque, na verdade, a indenização que a Inglaterra pagou a Portugal de 2 milhões de libras foi um empréstimo dado ao Brasil. E vários outros se seguiram nos anos vindouros. E assim, então, dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Nota-se aí, sem participação popular nenhuma. Você pensa, o povo brasileiro queria muito a independência e participou muito do processo de independência. O povo nem sabia direito o que estava acontecendo, essa que é a verdade. Estava imiscuído nisso, obviamente, as elites brasileiras, né, e os políticos, tanto brasileiros quanto portugueses. Assim como a proclamação da independência também, né, 67 anos depois, em 1889, a população também não participou praticamente nada disso. Em grande parte dos nossos momentos históricos, não houve uma participação popular efetiva. Você vê que até hoje, né, nós temos uma dificuldade no Brasil do povo se unir para protestar e tal. Eu acho que isso é meio histórico, né, porque grande parte desses eventos nunca houve uma participação efetiva. E olha, nós nos tornamos independentes, mas com máculas, né, da época do Império, da época da colônia. O Brasil continuou com a escravidão, lembrando que a independência se deu em 1822, mas a abolição da escravatura só veio a ocorrer em 1888, né? O Brasil tem uma particularidade, doutor Hércules. De todos os países do continente americano, é o único que, ao se tornar independente, não se transforma numa república. Nós nos transformamos num império. E, curiosamente, com o mesmo imperador que deveria ser o imperador de Portugal. Não era ainda, mas era o sucessor do trono. Tanto que depois, inclusive, ele, né, vai para Portugal também, enfim. Olha só, isso é muito curioso, né? Você nota que os nossos vizinhos, o México, os Estados Unidos, todos esses países, ao se tornar independente, eles se transformam em república. Nenhum deles vai se tornar em reino, em império e tal. Nós não. E vivemos 67 anos, né, com uma monarquia ainda, porque a proclamação da república só ocorre em 1888, em 1889, quando finalmente o Brasil, então, proclama a república. Olha só, com tropeços ou não, com uma história conturbada ou não, o importante é que nós estamos comemorando o bicentenário da independência. E, doutor Hércules, me deixa triste como brasileiro que amanhã não tem uma grande comemoração pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste,
Me deixa triste isso, porque não interessa que a forma com que essa independência deu. Ela ocorreu, ela é um fato sim marcante da nossa história, sem sombra de dúvida que é. E aí nós deveríamos estar todos unidos amanhã, né, comemorando o bicentenário brasileiro. E no entanto, amanhã, se duvidar, vai ser um dia bastante complicado no Brasil, ao invés de ser... Doutor Hércules, eu já termino. Ao invés de ser um dia de muita festa, que é o que deveríamos fazer amanhã. Ao mesmo tempo, doutor Hércules, esse período do bicentenário deveria também nos causar uma reflexão de todos nós brasileiros, lideranças políticas principalmente, o que foram os 200 anos de independência do Brasil. O que ocorreu nesses 2 séculos? O quanto avançamos, o quanto erramos, o quanto atropelamos e por que chegamos 200 anos após a independência ainda com máculas da época da colônia? Por que chegamos a 200 anos da independência ainda com problemas tão sérios de pobreza, violência, de qualidade de educação, de assistência médica, de fome, de desigualdade social, de atraso tecnológico? Quer dizer, a gente deveria estar fazendo uma grande reflexão sobre isso, né? O que deu errado, o que deu certo, para que a gente se programe para os próximos 200 anos. De tal forma que o mais rápido possível a gente supere essas mazelas que se arrastam ao longo desses 200 anos. É óbvio que tivemos evoluções, é óbvio que muitas coisas melhoraram, é óbvio que evoluímos, mas há muito atraso ainda, há muito atraso no Brasil que precisamos urgentemente superar. E amanhã, e nesses tempos, não precisa ser amanhã, mas nesses tempos de bicentenário, as nossas principais lideranças políticas, os nossos partidos políticos, deveriam estar unidos fazendo essa reflexão e propondo à nação brasileira que Brasil nós queremos, que Brasil nós propomos para as futuras gerações. Porque isso é muito importante que se faça. Porque se hoje a gente perguntar, existe um projeto de nação para o Brasil, no sentido assim, daqui a 20 anos, como o Brasil quer estar na educação, na tecnologia, na questão da pobreza, do emprego, do atraso tecnológico, cultura, meio ambiente, nós não temos um projeto de nação, essa que é a verdade, que seja um norte, independente de quem seja o governo, pode ser esquerda, direita, centro, de cima, embaixo, mas um norte para onde todos caminhamos de tal forma a chegar a um objetivo, a chegar a um determinado lugar. Nós vamos fazendo remendo, nós vamos fazendo uma política de remendo aqui, acolá, com um político aqui, com um governo ali, acolá, mas sem uma visão de projeto de nação para onde estamos caminhando, para onde nós queremos ir. Mas isso não é motivo para a gente desanimar. O Brasil é um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma diversidade mineral, uma diversidade de paisagens fantásticas. Somos mais de 200 milhões de habitantes, de um povo aguerrido, de um povo trabalhador, de um povo que tem fé, de um povo que acredita. O Brasil e os brasileiros são infinitamente maiores do que qualquer desavença política, do que qualquer radicalismo, do que qualquer partido político, do que qualquer coisa. E cabe a cada um de nós brasileiros nos conscientizarmos disso, que somos maiores como nação, como país, somos maiores do que tudo isso, e que devemos vislumbrar um futuro digno para todos nós. E se a gente fizer cada um a sua parte da forma mais bem feita possível, nós vamos chegar lá. Eu queria terminar minha fala, doutor Hércules, lendo, porque eu não sei cantar, um pedaço da música Amanhã, de... Olha, fugiu a memória agora. Guilherme Arantes, desculpa, de Guilherme Arantes. Uma parte da música dele que diz assim: amanhã está toda a esperança, por menor que pareça. Existe é para se vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno e será mesmo. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva a independência do Brasil, viva nós. Uma boa tarde a todos e um bom feriado.